para se manifestar sobre a emenda número 1. Vossa Excelência já proferiu o seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a emenda proposta pelo ilustre senador Humberto Costa. Por favor, senador Luiz Henrique, eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para pedir à Secretaria para harmonizar ruídos e presenças nesta comissão. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu não peguei aqui, não. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a emenda proposta pelo ilustre senador Humberto Costa é do seguinte teor: os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos e divulgarão mensalmente e mediante relação nominal dos valores pagos a qualquer título e a seus membros e aos servidores, inclusive aos empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados e do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, ressalvados motivadamente os casos cujo sigilo da identificação do servidor ou empregado seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A emenda mantém a proposta altamente moralizadora do senador Roberto Requião, em favor da qual já emiti o meu parecer. Todavia, excepciona aquelas empresas públicas cuja folha de pagamento não derivem de recursos do orçamento, mas das suas próprias atividades. Eu creio que a emenda é adequada e opino favoravelmente a ela. Nesses termos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o parecer. Vossa Excelência se manifesta favorável à emenda, mantém o seu parecer. Senador Luiz Henrique. O processo está em discussão. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Requião, como autor. Depois, senador Pedro Táxi. Está aberta a ordem de inscrição. Senador Vital, a emenda do senador Humberto Costa liquida o meu projeto. Ela exclui empresas, por exemplo, como a Petrobras e as empresas públicas de uma forma geral, que não recebem diretamente recursos do erário, mas que os governos, na condição de empresas públicas, têm a maioria do capital. As suas diretorias e os seus conselhos são nomeados pelos executivos, quer sejam executivos municipais, estaduais ou federais. E é exatamente aí que se situa a necessidade de revelação dos salários. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de saber o salário dos diretores da Copel, empresa de energia elétrica do Paraná, que foram alterados pelo governo através da sua maioria no Conselho de Administração. Outro dia, dando uma olhada no orçamento, cheguei à conclusão que o salário de cada um deles pode chegar a R$84 mil. Não existe sentido algum de deixar empresas como a Petrobras fora desta sanfalêcia. A pressão que a comissão recebeu foi da Petrobras, uma empresa pública, a direção nomeada pelo governo federal, objeto de preocupação
investigações sérias hoje por parte das oposições e mesmo da situação, porque eu mesmo estou muito curioso para saber o que acontece com a administração pública. E a emenda do senador Humberto Costa não tem nenhum sentido, pelo contrário, ela tira de forma absoluta o sentido de transparência que eu pretendi dar a esta proposta. Os tribunais já definiram a obrigatoriedade da transparência em cima do que é disposto na Constituição Federal. Mas como não existe uma lei, um tribunal aqui e outro ali vai estabelecendo exceções que são posteriormente modificadas. O que estamos fazendo com esse projeto é consolidando o entendimento, que é o entendimento dos tribunais, e, de certa forma, dando clareza ao dispositivo constitucional. Agora, se forem votar a emenda do senador Humberto Costa, eu sugiro que votem contra o projeto inteiro, porque ele passa a não ter sentido algum. E, desde já, eu peço uma votação em separado, um destaque para a emenda do senador. O senador Luiz Henrique tinha feito uma pequena modificação extremamente interessante, que eu, como autor do projeto original, acato. Mas a emenda do senador Humberto Costa é inexplicável e acaba com o projeto. Participação de Vossa Excelência, a presidência agradece. Com a palavra, senador Pedro Tax, para a sua manifestação. Sim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, expressando meu respeito ao senador Humberto Costa e ao relator que acatou a emenda, entendo que a emenda é inconstitucional, senhor presidente. Ela fere o princípio da transparência, ela fere o princípio da publicidade. Quisquis populos, qualquer do povo tem o direito de saber quanto o servidor está recebendo. Isso é um absurdo. É um retrocesso ao parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição da República, que determina expressamente que os valores dos subsídios e da remuneração de todos os cargos e empregos públicos, e aqui aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, devem ser públicos e publicados, por óbvio, como consequência ululante, né, anualmente. Esta emenda fere de morte o projeto. É melhor já arquivar o projeto, mandar para a gaveta e deixar essa conversa para outro dia. Com respeito à emenda, entendo que a emenda prejudica o projeto. Vou votar contrário à emenda e favoravelmente ao projeto do senador Requião. Eu quero registrar a presença do deputado Paulo Abiaquil, está nos dando a honra de sua presença. Ele, herdeiro de uma das maiores inteligências jurídicas e morais desse país, deputado Ibrahim Abiaquil, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Com a palavra, o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, para apoiar o projeto do senador Requião, considero fundamental essa proposta de transparência. Não se justifica mais o sigilo em relação a gastos públicos. Nós tivemos um grande debate aqui no Congresso, no Senado especialmente, quando da CPI da Petrobras, em razão dos possíveis salários da Petrobras, já que eles não eram veiculados pela imprensa, não eram do conhecimento público, mas sabia-se que eram salários extremamente superiores, muito superiores ao teto salarial vigente no país. Então é evidente que essa transparência é necessária. Nós abominamos a clandestinidade, por exemplo, dos gastos de cartões corporativos. A Presidência da República gasta milhões de reais sigilosamente com os cartões corporativos. Agora desejam viagens secretas, viagens sigilosas no que se refere a gastos, ou seja, o dinheiro público pode ser gasto aleatoriamente, sem que quem paga imposto possa tomar conhecimento da aplicação desses recursos. Nós temos agora até empréstimos secretos, empréstimos do BNDES a Cuba, a Angola, com a tarja de sigilosos. Então esse é o governo da clandestinidade e nós temos que acabar com essa clandestinidade. Por isso, o nosso voto é favorável ao projeto do senador Requião, que propõe transparência para salários em empresas estatais. Só um minuto.
Eu gostaria de... Há um para requerimento, discutir, senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência tem a palavra, senador Eduardo Suplicy. E já há um requerimento sobre a mesa do senador Roberto Requião, que deveremos votar com precedência, né, pedindo o destaque para esta emenda. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero manifestar meu apoio à iniciativa do senador Roberto Requião, secundada pelo apoio já expresso pelos senadores Pedro Táxi, Álvaro Dias, e com todo carinho e respeito pela iniciativa do senador Humberto Costa. Mas quero aqui expressar, inclusive porque possivelmente esta foi uma orientação do governo, que eu quero propor uma melhor reconsideração por parte do governo da presidenta Dilma Rousseff, porque para nós, inclusive do Partido dos Trabalhadores, a defesa da transparência em tempos reais, em tempo real, de tudo aquilo que ocorre na administração pública, para mim sempre foi um princípio por nós defendido. Mas quero ressaltar, prezado senador Requião, que há exemplos, inclusive no setor privado, e por recomendação da Comissão de Valores Mobiliários, que também as empresas privadas passem a divulgar a remuneração dos seus executivos. Este assunto tem sido objeto, inclusive, de debate nos mais diversos países do mundo. Há inúmeras grandes empresas internacionais que hoje têm a diretriz de publicar regularmente a remuneração dos seus executivos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, houve um debate grande quando o presidente Barack Obama recomendou que houvesse uma maior restrição e não abuso na remuneração dos executivos de instituições financeiras que recebiam remunerações simplesmente extraordinárias para o padrão dos trabalhadores e das pessoas em geral nos Estados Unidos da América. Então, eu avalio que a iniciativa do senador Roberto Requião é saudável, é consistente com aquilo que o Partido dos Trabalhadores tradicionalmente defende, e o que eu gostaria de ver um dia é que essa obrigação seja para todas as empresas. Viu, senador Roberto Requião? Se eu puder propor alguma emenda para alterar, será no sentido de estender a obrigatoriedade a todas as empresas públicas e privadas no Brasil a responsabilidade de divulgar e, segundo a recomendação da própria Comissão de Valores Mobiliários, a remuneração de seus respectivos executivos. Portanto, eu voto a favor do projeto sem a emenda apresentada do senador Roberto Requião. E recomendo ao governo de rever a sua... Manifestação a favor de Vossa Excelência sem a emenda do senador Humberto Costa. Sem a emenda do Humberto Costa. Ok. Não, sem a emenda do senador Humberto Costa. Só para senador Humberto Costa. A favor da iniciativa do senador Roberto Requião. Senador Pedro Simão, depois senador Eduardo Lopes. Senhor presidente, eu sou também inteiramente favorável à emenda do senador Requião. Eu lamento que essa matéria tenha tido esse tipo de debate. As manchetes de jornais em todo o Brasil noticiam uma luta ridícula, na minha opinião, inclusive do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, tribunais estaduais, órgãos do Tribunal de Conta, não querem publicar porque dizem que causa problema, coloca as pessoas em condições de serem atingidas, porque elas vão poder serem, os ladrões vão entrar na casa delas para roubar porque elas ganham demais. Eu acho que, sinceramente, o absurdo é ter que botar na Constituição, porque só assim é garantido. Porque essa matéria era para ser aceita há muito tempo.
E o que deixa a gente lamentando profundamente são grupos sociais, classes das mais altas classificação, da mais alta competência, que deviam estar entrosados nessa matéria, estão levantando dúvidas. Como agora aconteceu, os desembargadores da cidade de São Paulo, que ganharam o direito a auxílio moradia e auxílio alimentação, retroagindo há 10 anos atrás. E aí, então, o que diz algum jornalista? Mas se ele está vivo, está bem, por que pagar a alimentação de 10 anos atrás? E essas coisas estão acontecendo. Quer dizer, então, tem que se botar na Constituição e tem que se fazer aquilo que me parece absolutamente necessário. Eu concordo com o que foi dito aqui. Devia ser obrigação a publicação de qualquer salário de qualquer cidadão, seja o que for. Embora, como disse o senador Álvaro Dias, os cartões corporativos hoje deixam que isso tudo é brincadeira. Porque, na verdade, gasta-se uma fortuna, pessoas de terceira categoria no Palácio, e a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Eu sou inteiramente favorável ao diz o Requião e acho que devia ter até mais enérgica essa matéria. Agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Lopes, para concluirmos a discussão da matéria. Senhor presidente, eu quero até registrar aqui, apresentei a PLS 186 de 2012, inclusive para disciplinar essa divulgação de remuneração dos agentes públicos. E na consideração do meu projeto, eu falo sobre a divulgação já tirando aquilo que, na verdade, não vem para o agente público. Ou seja, a divulgação já tirando o imposto de renda, tirando aquilo que já é obrigação, porque isso causa uma distorção, né? Porque, por exemplo, quando alguém diz assim para mim, poxa, você, senador, você ganha 26 mil reais, ou achando muito, ou achando pouco, independente, eu digo, na verdade, eu não ganho 26 mil reais, né, nenhum de nós. Na verdade, já vem o imposto retido na fonte e outros descontos. Então, o PLS 186, da minha autoria, regulamenta isso, a divulgação, sim, a transparência total, como é defendido aqui pelo senador Requião, que eu também concordo, porque se exige de nós, legislativo, a transparência total, então também deve ser por parte dos agentes públicos. E, inclusive, presidente, eu até faço apelo porque esse PLS 186 está até aguardando a designação do relator. Aí eu pediria até ao presidente que pudesse ser feito isso para que nós pudéssemos discutir dessa maneira. Mas, assim sendo, sou a favor da transparência, da divulgação e concordo com o senador Requião. Já fica designado, determina a secretaria, o senador Luiz Henrique como relator do projeto de lei de Vossa Excelência, porque já está estudando a matéria, inclusive por conta de outras proposições relativas a esse mesmo texto. Com a palavra, o senador Luiz Henrique para a sua manifestação final na condição de relator. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto do ilustre senador Roberto Requião é da maior relevância e busca a transparência do serviço público. Tanto que, ao relatar, eu acrescentei, inclusive, a obrigatoriedade de divulgação de salários e remunerações dos membros, dos dirigentes de autarquia e fundações públicas e seus servidores. Quando o senador Humberto Costa, ilustre senador Humberto Costa, apresentou a sua emenda, trouxe-me a seguinte ponderação. Empresas como a Petrobras estão sujeitas à competição do mercado. Quando elas remuneram seus servidores, não o fazem com recursos do erário público, mas com recursos originários das suas atividades.
O senador Humberto Costa fez ainda outra ponderação, e eu lamento que Sua Excelência não tenha podido estar a esta sessão, a de que empresas como a Petrobras têm tido seus técnicos, seus engenheiros, seus especialistas assediados por empresas do setor. E o conhecimento público dos salários dessas pessoas poderia provocar uma evasão ainda mais de técnicos da nossa maior estatal, e que vem sendo prejudicada por esse assédio. Por essa razão, pensando no país, pensando numa empresa que é fundamental para o desenvolvimento e para o futuro deste país, é que eu acolhi a emenda do ilustre senador Humberto Costa. Nós vamos agora votar, deliberar sobre a apreciação, sobre Senador, o requerimento. Só uma observação, se me permite. Pela ordem, Vossa Excelência encaminhou o requerimento, eu quero processá-lo. É evidente que, em termos de concorrência, o mercado específico saberá, com a máxima clareza e precisão, o salário de cada empresa. Essa emenda do senador Humberto Costa só sonega ao conhecimento público o valor dos salários. Não tem nada a ver com concorrência, com a devida vênia ao senador Humberto Costa. Em discussão, o requerimento do senador Roberto Requião, que pede destaque para a votação em separado da emenda número 1 da PEC número 3. Não havendo que queira discutir em votação. Senhor presidente, eu quero só me manifestar favoravelmente à emenda do senador Humberto Vamos Costa. escolher os votos agora. Senador Armando Monteiro. Creio, se Vossa Excelência me permitir, Com a palavra, Vossa Excelência, as razões reabra. que justificaram aqui a apresentação da emenda são inteiramente pertinentes. A Petrobras, embora seja uma empresa de controle da União, ela é uma SA que concorre numa área, quer dizer, que está submetida a um regime concorrencial e que, evidentemente, não pode ficar numa situação de assimétrica. Os concorrentes se protegem em matéria de informações e a Petrobras fica exposta naquilo que diz respeito à remuneração da sua estrutura de gestão. Portanto, a emenda do senador Humberto Costa é inteiramente pertinente e eu creio que, diferentemente do que se imagina, esse processo não vai nos levar à transparência, mas, pelo contrário, vai se traduzir numa desvantagem do ponto de vista concorrencial da Petrobras. Nós vamos votar o requerimento de destaque. Depois haveremos votar a emenda ou não. Requerimento de destaque. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento do senador Roberto Requião, solicitando destaque para votação em separado da emenda do senador Humberto Costa, permaneçam como se encontram. Aqueles que não concordarem, dirijam levantando o braço. Contrário, aprovado. Contrário ao voto do senador Pimentel, senador Armando e da senadora Lúcia Vânia. Aprovado o destaque. Agora vamos a aprovado o requerimento de votação em separado para o destaque. Vamos agora à votação do relatório. O relatório todos foram favoráveis, a divergência estava na emenda. Ressalvada a emenda do senador Humberto Costa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o relatório do senador Luiz Henrique, ressalvada a emenda do senador Humberto Costa. Aprovado por unanimidade. Vamos agora à emenda do senador Humberto Costa. Já foi discutida, o relator já manifestou as razões pelo seu acatamento, o seu autor já se manifestou, alguns senadores também já discutiram o mérito da emenda do senador Humberto Costa. Em votação, a emenda do senador Humberto Costa. Aqueles senadores que concordam, os senadoras que concordam com a emenda do senador Humberto Costa, permaneçam como se encontram. Os senadores que não concordam, queiram divergir levantando... Contrária à emenda, Peço à secretaria para contar os votos. Contrária à emenda, os senadores Simon, Suplicy, Táxi, Flecha, Dias, Aloísio, Requião e Hollenberg. Rejeitada a emenda.
Aprovado o relatório com a rejeição da emenda, a matéria vai ao plenário.